No resumo dos capítulos finais da novela Quando Me Apaixono, você verá: será que Renata será resgatada do sequestro ou Augusto conseguirá fugir do país com a mocinha? Roberta descobre que Augusto sequestrou Renata. Enquanto isso, Renata tenta fazer uma ligação para fugir do barco onde está presa, mas acaba levando um tapa na cara. Augusto acha que venceu a batalha e acredita que Jerônimo está morto. No entanto, com um plano bem arquitetado, Jerônimo, Aníbal e Matias conseguem localizar o barco onde Augusto está escondido com Renata. Um final trágico de dois personagens surpreende a todos. Josefina pede que Roberta convença Regina a organizar uma grande festa de aniversário, pois nesse dia ela pretende se livrar de Renata. Roberta acaba descobrindo que Regina já sabe que ela não é sua verdadeira filha e flagra Renata e Regina se abraçando com carinho. Gonçalo aconselha Roberta e tenta fazê-la mudar de caminho e escolher o lado certo. O plano de Josefina vai de mal a pior e ela comete o maior erro da sua vida, pelo qual paga da pior maneira. Confira o final de todos os personagens. Também descubra como será o parto de Renata e Marina e o grande final de Jerônimo e Renata na novela Quando Me Apaixono. Antes de tudo, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Confira agora o resumo da última semana da novela Quando Me Apaixono. Renata encontra uma foto da Virgem de Guadalupe e diz: "O Augusto não sabe que o Jerônimo está vivo. Está com todos os amigos, mas vamos fazer ele pensar que ele está morto. E seguramente ele deve estar me procurando e deve estar preocupado por não saber onde eu estou." Renata reza à Virgem para que Adriana, Aníbal e Alisson não tenham morrido, nem sido ferido gravemente. Augusto está em outro local do barco e diz sozinho que agora que Renata sabe que Jerônimo está morto, a atitude dela com ele vai mudar. O cínico brinda por si mesmo e bebe vinho. Gonçalo diz a Jerônimo e Regina que não duvida que Roberta esteja mentindo, mas não dá para obrigarem ela a dizer a verdade estando ali. Jerônimo diz que Augusto provavelmente tinha vários cúmplices e alguém deve cooperar. Marina e Antônio chegam ao quarto de Jerônimo. Marina fica feliz por ele estar bem. Regina agradece por eles estarem ali. Marina decide examinar Jerônimo e cuidar dele por um tempo. Jerônimo fica feliz. Renata fica entediada no barco de Augusto e tenta sair, mas vê que a porta está trancada. Renata reza. Augusto chega ali com o jantar dela. Renata diz que não quer. Renata derruba a bandeja no chão e diz: "Como eu te odeio, Augusto, sabia?" Augusto diz: "Essa é a última besteira que eu vou suportar." Renata se assusta. Ele diz que se ela não ficar tranquila, vai obrigá-lo a fazer o que não quer. Renata se atormenta. Ele diz que pode usar injeções tranquilizantes nela para mantê-la calma. Renata fica assustada com o psicopata. Roberta liga para Josefina e avisa que Augusto sequestrou sua irmã. E Gonçalo acha que ela sabe onde ela está. Josefina diz sozinha: "Bom, Augusto, você me poupou de fazer esse trabalho. Mas eu tenho que confessar que adoraria ver Renata morrer com meus próprios olhos." Carlos chega até Medeiros e o chama para irem até a fazenda A Bonita. Medeiros tenta fugir, mas os trabalhadores da fazenda o seguram e o preparam para levá-lo. Regina diz a todos que Marina está examinando Jerônimo. Adriana diz que Aníbal estava dirigindo a caminhonete quando levaram Renata e levou um tiro na perna. Alisson diz que Aníbal está assustado porque terá que dar uma declaração na delegacia e dar um retrato falado de um dos homens que levaram Renata. Enquanto examina e cuida de Jerônimo, Marina percebe um sopro no peito dele e decide receitar antibióticos para ele. E ele também vai precisar fazer um raio-x do tórax. Ele diz que fará isso depois de encontrar Renata. Marina se sente culpada e diz que tudo isso começou porque ela não queria estar perto de Renata e queria se afastar dela, dele e daquele lugar. E isso acarreou a muitas complicações. Jerônimo pede que ela não se culpe disso, porque ela não tem nada a ver, pois Augusto foi o culpado de tudo o que aconteceu. Marina diz que facilitou as coisas com o assunto de Saul, sua atitude dura. Ele diz que pelo menos ela e Renata agora se toleram. Marina diz que acha que se tornaram boas amigas.
Marina diz que o desespero e a angústia pelo sumiço dele uniram ela e Renata e foram solidárias com elas mesmas e seus filhos. Ele diz que fica muito feliz com isso. Marina diz que hoje sabe perfeitamente o seu lugar na vida dele e hoje, sem ressentimento, assume que Renata é a esposa dele e a mulher que ele ama. Marina diz que seus filhos e ela saberão respeitar isso sempre. Jerônimo elogia Marina e diz que ela não é só uma boa mulher, senão uma grande mulher. Ela diz que não sabe, mas quer que seus filhos e os de Renata se amem e se respeitem e se ajudem. Renata fica pensativa no barco e pensa numa maneira de escapar dali. Já é bem tarde da noite, quando ela abre a porta do cômodo que está e sobe até o andar de cima do pequeno navio para respirar. Renata diz a Augusto que não suporta ficar trancada. Ele diz que é perigoso ela ficar ali em cima a essas horas da noite. Augusto pede que ela volte para o quarto dela. Ela diz que não quer. Augusto diz que ali ela pode pegar uma pneumonia e não poderá ir para nenhum lugar. Renata chora e pergunta se ele goza de vê-la assim. Ele diz que desfruta da presença dela apenas. Ele diz que agora que ela sabe que é viúva, poderia reconsiderá-lo como uma opção, pois ela não terá outro homem além dele. Enquanto isso, na fazenda, o clima é de preocupação. Matilde pergunta a Alzira e Lázaro o plano deles para fazer Medeiros falar. Alzira diz que esteve se fazendo de vítima para Medeiros vê-la como uma pobre desamparada, porque se ganhasse a confiança dele, ele poderia acabar lhe contando toda a verdade. Lázaro diz que agora não poderão mais fazer isso. Alzira diz que queria saber a verdade sobre o suicídio de Ezequiel. Carlos, Matias e outros trabalhadores da fazenda levam Medeiros para a casa de Jerônimo. Medeiros fica surpreso ao ver Jerônimo vivo. Jerônimo pergunta se ele está surpreso em vê-lo vivo. Jerônimo diz que se lembra muito bem da cara dele e dos outros dois que o espancaram até quase matá-lo. Gonçalo diz que afortunadamente ele está vivo. Gonçalo diz a Medeiros que pelo bem dele espera que Renata volte bem e com vida. Jerônimo diz que sabe que foi Augusto Duran que deu a ordem para espancá-lo e a ordem para sequestrarem Renata. Medeiros diz que não sabe de nada disso. Jerônimo diz a Medeiros que se ele não quiser passar o resto dos dias na prisão pela tentativa de assassinato contra ele, quer que ele diga onde está o barco em que Augusto está com Renata. Ele finge não saber de nenhum barco, mas Adriana diz que Alzira já contou para ele sobre esse barco de Augusto. Regina pede que ele diga logo. Matias e Carlos batem no desgraçado. Jerônimo diz a Medeiros que se ele falar, poderá ajudá-lo com as autoridades. Ele diz que não sabe onde está esse barco e só sabe que ele se chama Renascer e está esperando uma ligação de Augusto para levar uns documentos, pois ele vai fugir do país com Renata. Medeiros diz que Augusto vai ligar para o seu celular. Jerônimo pede que Medeiros atenda o celular diante dele quando Augusto telefonar. Os rapazes levam Medeiros para outro cômodo. Regina chora e reza para que Deus e a Virgem protejam sua filha. Jerônimo diz a Regina que jura que Renata voltará com vida para a fazenda. No barco, Renata anda para lá e para cá. Ela olha a imagem da Virgem de Guadalupe e diz: "Me tira daqui, por favor, guie os meus passos de Jerônimo, guie os passos de Jerônimo e faça com que ele me encontre." Mesmo diante dos momentos difíceis, Renata não perde a fé. Augusto bebe vinho e diz: "Ter você ao meu lado é meu maior prazer, Renata. Com você ao meu lado, tudo é possível. Eu ganhei a batalha, Jerônimo. Eu ganhei." No dia seguinte, o investigador chega à fazenda e informa eles que conseguiu informações sobre o barco de Augusto e nos registros falam que o barco zarpou há 3 dias atrás e está em alto mar, mas não sabem onde o barco está, já que eles não têm as coordenadas. O investigador diz que se o barco estiver em águas internacionais, não poderão fazer nada. Jerônimo fica indignado. Jerônimo diz que eles têm certeza que Duran está com sua mulher nesse barco. No celeiro, Lázaro fala para Medeiros que ele está metido num problemão. Alzira chega ali. Medeiros diz que não pode acreditar que ela tenha o traído. Alzira diz que a vida de uma mulher está em perigo e se ele disser toda a verdade, pode se dar melhor.
Ele diz que disse tudo o que sabe. Alzira diz que ele ainda precisa falar sobre Ezequiel. Lázaro diz a Medeiros que eles têm certeza que alguém assassinou Ezequiel, porque ele não tinha motivos para tirar a própria vida. Alzira diz que Álvaro disse que o mais provável é que Augusto tenha o matado. Ele se faz de desentendido, mas Lázaro chacoalha e refresca a memória dele. Alzira grita e diz: "Fala!" Ela mete a mão na cara dele com um tapa forte. Medeiros revela que não teve nada a ver com a morte de Ezequiel, mas Augusto sim o despachou para o outro mundo. Alzira confirma que o marido foi morto e chora. Jerônimo diz ao investigador e a todos que vai se comunicar com os serviços marítimos e a guarda costeira para ajudá-los a rastrear os barcos que estão nas águas internacionais daquela zona. Matias quer ajudar. Alzira volta ali. Lázaro diz que Medeiros acabou de confessar que Augusto matou Ezequiel. Alzira diz a Jerônimo que Augusto fez isso porque Ezequiel sabia de muitas coisas e com essa morte ele desviava a atenção de Renata. Augusto liga para o telefone de Medeiros. Jerônimo pede que Medeiros atenda. Augusto pede que Medeiros pegue os documentos que ele esperou e que coloque numa caixa e entregue para o capitão do seu barco. Jerônimo pede para irem. Jerônimo diz a Medeiros que não vão deixá-lo ir sozinho e vão estar seguindo os passos dele. Augusto vai até o quarto de Renata e dá bom dia para ela e a chama de meu amor. Renata pede que ele não a chame de meu amor, pois não é o amor dele. Ele diz que ela sempre vai ser. Augusto pede que ela se troque para ele. Ele mostra as roupas que comprou para ela e o perfume dela. Renata fica chocada com a obsessão dele. Augusto exige que ela se vista para ele. Ele grita novamente com a mulher grávida. Renata pergunta se não quiser pôr. Ele ameaça usar a força contra ela. Depois, sai. Renata senta na cama e segue assustada. Matias diz a Jerônimo que está tudo pronto. O investigador diz a Gonçalo que a guarda costeira vai apoiá-los e conseguir um GPS para pôr na lancha que o capitão de Augusto andará. Gonçalo diz que espera em Deus que tudo se saia bem. Medeiros se encontra com outro colega que o entrega um envelope com os documentos. Jerônimo pega e vê que são passaportes falsos. Um no nome de Renata, onde ela tem o sobrenome de Augusto como se fosse legítima esposa dele. Jerônimo diz a Medeiros que se ele traí-los, o mata, porque não vai arriscar a vida da sua esposa por um lixo como ele. Medeiros fica preocupado. Regina liga para Inês e informa ela que já sabem que Augusto está com Renata em alto mar, num barco, mas ainda não tem a localização. Inês lamenta e imagina como ela deve se sentir. Regina diz que essa espera e essa angústia estão a deixando louca. Inês diz que Constança, Honório e Isidro mandaram abraços para ela. Regina diz que se souber de algo, ligará para avisar. Inês fala que eles a amam muito e esperam em Deus que Renata seja resgatada. Regina diz que espera que sua filha volte sã e salva. Marina, Adriana e Antônio seguem aflitos. Jerônimo, Medeiros, Gonçalo e Matias se juntam a Carlos e Aníbal no porto. Jerônimo diz que Augusto quer tirar Renata do país porque a T fez passaportes falsos. Aníbal diz: "Não pode ser. Meu pai não tem limites." O pessoal de Augusto começa a chegar. Jerônimo pede que Medeiros tome muito cuidado com o que vai fazer. Enquanto Medeiros entrega para os moribundos o envelope com os documentos para Augusto, o investigador aproveita para pôr um rastreador na lancha dos infelizes. Aníbal entra na lancha e se esconde embaixo. Augusto está todo arreganhado, sentado à mesa, esperando por Renata. Renata chega com o vestido que vestiu para agradá-lo. Ele elogia e diz que ela está linda. Renata pede que ele deixe ela sair. Renata diz que eles tentaram, mas não deu certo. Augusto diz que não deu certo porque Jerônimo estava no caminho, mas agora as coisas mudaram. Renata diz que ele só vai fazer ela odiá-lo mais com tudo isso. Ele diz que prefere o ódio dela do que a indiferença. Ele tenta beijá-la, mas ela não permite. Augusto grita e diz que ela vai ter que se acostumar e vai ter seus beijos e suas carícias. E ainda vai transar com ele. Renata fica assustada. Ela vê o telefone de Augusto ali e decide pegá-lo para tentar fazer uma ligação, aproveitando que ele saiu. Renata não consegue completar a chamada. Augusto chega ali e dá um soco na cara de Renata e diz: "Você jamais sairá do meu lado? Jamais!" Renata diz:
Pois então, acaba com tudo isso, Augusto. Me mata, Augusto. Ele diz que jamais tiraria a vida dela. Renata diz que ele já tirou. Augusto diz: você vai viver. E vai viver pra mim. Ele pega o telefone e sai. A moça chora. Medeiros resolve seus assuntos com os dois rapazes. Aníbal consegue se esconder na lancha dos rapazes para ir até o local onde o pai está. Jerônimo observa os rapazes indo e vê que Aníbal entrou na lancha. Gonçalo diz que aquele rapaz está se arriscando demais. O investigador pede para irem aos escritórios da guarda costeira para rastrearem o GPS que pôs na lancha. Medeiros decide sair. Jerônimo diz que ele precisa se entregar à polícia e dizer tudo o que sabe, porque combinou com ele de que se ele ajudasse eles, falaria com a polícia para ser menos cruel com ele. Renata diz para seu filho que eles vão ficar bem, porque Jerônimo vai encontrá-los e salvá-los. Augusto chega ali. Ele pede perdão à amada e diz que não quer fazer mal a ela. Ele pede que ela não dê motivos para machucá-la e que se comporte bem. Ele diz que quer começar uma nova vida com ela e fazê-la feliz. Renata diz que ele nunca fará ela feliz. Renata se retira dali. Augusto diz sozinho: eu vou te domar, fêmea. Nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida, eu vou te domar. Jerônimo e Matias conseguem informações da localização do barco de Augusto. Eles decidem sair em uma lancha atrás do barco. Os momentos angustiantes e intermináveis lá no barco onde Renata está estão cada vez piores e Renata se atormenta de medo, ansiedade, fúria, raiva, tristeza, mas sua mente está coberta de pensamentos com seu amado Jerônimo. Renata chora pelo marido e decide se agarrar às lembranças dele para tudo ficar bem. Renata chora muito. Jerônimo e Matias saem no barco com dois caras. Os cúmplices de Augusto entregam para ele os documentos. Augusto pede para eles se prepararem para zarpar. Augusto fica feliz e diz: agora sim, você e eu vamos começar uma nova vida juntos, como marido e mulher, Renata. Aníbal sai da lancha e sobe no barco do pai. Ele anda na espreita com cuidado para não ser visto. Jerônimo e Matias estão a caminho. Augusto pede que Renata se prepare, pois a viagem deles vai começar. Renata pergunta de que maneira pode convencê-lo de que não quer que ele a toque. Augusto diz que tem duas maneiras de fazer isso, do jeito fácil ou do jeito difícil. Ele diz que se ela não escolher o fácil, será difícil, pois ficarão naquele barco por muitos dias. Augusto diz que eles irão viajar pelo mundo, todos juntos. Renata vê o seu documento, onde Augusto alterou Renata Monterrúbio para Renata Álvares Duran. Renata diz a Augusto que não é filha de Josefina e nem é esposa dele. Aníbal espia Renata e ela o vê. Augusto quase descobre tudo. Augusto diz a Renata que ela terá seu sobrenome por muito tempo. Renata começa a fingir que está aceitando o plano de Augusto e pede desculpas pelo comportamento. Augusto diz: sempre soube que você era bem inteligente. Ai, você não sabe o tesão que eu tô sentindo para fazermos amor logo. Mas não vou fazer isso com você à força. Ele beija o pescoço dela. Aníbal tenta se comunicar com Renata. Ele vai para o outro cômodo. Jerônimo e Matias seguem a caminho do local do barco. Aníbal anda até o painel de controle do barco. Jerônimo e Matias se aproximam do barco, onde Augusto está. Aníbal mexe na fiação do barco e começa a arrebentar os fios, para o barco não funcionar. O capitão deixa Jerônimo e Matias até o lugar onde pode ir, pois não podem avançar mais devido às políticas do governo, já que dali para frente são águas internacionais. Aníbal é pego. Jerônimo e Matias conseguem uma pequena lancha para avançarem até o barco. Augusto diz a Renata que levará ela aos lugares mais exóticos e tratará ela como uma rainha. O capanga de Augusto leva Aníbal até ele e diz que o encontrou ali. Augusto fica chocado. Renata pede que Augusto não faça nada com Aníbal. Aníbal diz a Augusto que veio até o barco dele na lancha do capitão dele. Matias e Jerônimo se aproximam mais do barco. Aníbal pede que Augusto deixe Renata ir. Ele diz que não deixará ela ir. Augusto ameaça Aníbal de morte. Renata pede que Augusto não faça isso, pois é o filho dele. Aníbal diz que Augusto tentou matá-lo uma vez e tem a carta que ele mandou para sua mãe, onde pedia para ela abortá-lo. Renata chama Augusto de monstro. Augusto diz que é bom ela conhecê-lo, porque assim já não terá mais que fingir.
O empregado de Augusto mostra para ele um recado da guarda costeira. A guarda costeira informa que localizaram o barco Renascer e pedem que ele coopere com todos e com as autoridades. Augusto pede para zarparem. Augusto pede para eles jogarem Aníbal para fora do barco. Jerônimo e Matias chegam até certo ponto do oceano e pulam no mar e nadam a caminho do barco. Augusto leva sua espada para se defender. O capitão de Augusto diz que os motores não estão funcionando. Augusto exige que eles movam o barco agora mesmo. Augusto diz a Aníbal que sempre soube que ele era um covarde, e assim ele vai morrer. Augusto pede que outro empregado cheque a cabina para ver se não tem ninguém vindo nem o seguindo, porque se aquele nojento chegou até ali, qualquer um pode chegar. Augusto diz a Aníbal que Hortência devia ter se desfazido dele quando teve tempo. Aníbal diz que sua mãe já está morta e se ele quiser matá-lo, pode, porque já não se importa e é bom que vai estar em paz com ela. Augusto corta a cara de Aníbal com a espada. Renata se desespera e pede para ele parar. Augusto manda ela calar a boca e não se esquecer o muito que a ama. Jerônimo e Matias entram no barco de Augusto. Antes de agir com o principal, eles vão se livrar dos empregados de Augusto. Renata diz a Augusto que irá com ele para onde ele quiser, se ele deixar o Aníbal viver. Augusto diz que até ali o Aníbal vive. Matias tranca os empregados de Augusto na parte de baixo do barco e sobe. Jerônimo grita por Augusto Duran. Augusto ameaça com sua arma. O capitão fala no telefone para todos os empregados agilizarem e arrumarem o motor, pois precisam partir. Augusto diz a Jerônimo que ele deveria estar morto. Jerônimo diz que não está. Augusto diz que vai matá-lo. Começa uma luta entre eles. Mesmo sem espada, Jerônimo faz de tudo para não ser atingido. Matias luta com o capitão do barco de Augusto. Augusto e Jerônimo lutam. Jerônimo acaba sendo ferido no braço. Renata sai correndo. Ela vai até outro local e pega outra espada. Matias luta com o cara e leva uma paulada na cara. Renata dá uma espada para Jerônimo lutar com o infeliz do Augusto. A luta segue intensa e Renata os observa, torcendo para o marido conseguir se sair bem e se sair vivo de tudo isso. Matias luta com o empregado de Augusto. Jerônimo quase consegue desarmar Augusto, mas ele continua forte e resistente. Matias consegue fazer o empregado de Augusto desmaiar. Durante a luta com Augusto, Jerônimo acaba perdendo sua espada e cai no chão. Augusto pula até ele para eliminá-lo. Aníbal é ameaçado por um cara armado. Matias ajuda Aníbal e joga o cara para fora do barco. Renata está desesperada com toda a situação. Parece ser o fim de tudo. Matias e Aníbal estão cansados. Augusto derruba Jerônimo com um chute na cara. Renata suplica para que Augusto não mate Jerônimo. Augusto ri e diz: "Eu sinto muito, Renata." Augusto movimenta sua espada em posição de decepar a cabeça de Jerônimo. No último momento, Jerônimo crava sua espada no estômago de Augusto. Ele balanceia e cai morto no chão. Augusto cospe sangue e morre em segundos. Jerônimo chora e chora muito. Renata chora abraçando o marido e o consola, dizendo que tudo acabou. Dias depois, na Fazenda Bonita, Renata e Jerônimo acordam juntos. Renata dá bom dia a ele e ele dá a ela. Jerônimo está praticamente todo recuperado das suas feridas e machucados. Eles finalmente estão felizes juntos. Renata diz que é muito bom dormir e acordar ao lado dele, vendo o rostinho lindo dele. Ele diz que será sempre assim. Ele pergunta se ela descansou. Renata diz que sim. Ele diz que esses últimos dias foram difíceis. Renata pede para pensarem em algo que esteve pensando toda a noite. Ela pergunta o que Jerônimo gostaria de ter, se menino ou menina. Jerônimo diz que para ele tanto faz, porque sendo menino ou menina, a criança será feliz ao lado deles. Ele fala que tem preferência para que seja um menino e adoraria que se chamasse Rafael, como seu irmão. Renata diz que sim, e pode ser. Ela pensa em Gonçalo Rafael. Ele diz que esse nome não fica legal. Renata diz que se for menina, sua filha se chamará Regina, porque é um nome forte, doce e atrevido, e é o nome da sua mãe. Jerônimo diz a Renata que gosta disso, porque Regina é o verdadeiro nome dela. Eles se beijam. Jerônimo diz: "Te amo, Renata Regina." Renata diz: "Te amo, Jerônimo Linhares de Renata Regina." Aníbal visita seu pai no cemitério. Diante do túmulo do falecido, Aníbal deixa um ramo de flores e diz: "Perdão, meu pai.
mas o que você iria fazer não era certo. Eu tive que ajudar a te impedir, apesar de que você era meu pai, pois mesmo que você não reconhecesse, eu levei seu sangue. Ai, como eu gostaria que as coisas tivessem sido diferentes, mas você só pensava em si mesmo. Seu egoísmo e sua ambição te cegou, te fez perder tudo. O governo já pegou todos os seus bens e não haverá mais nenhum sinal de você nesse lugar. Que triste. Triste mesmo que você tenha vivido uma vida tão vazia e sem sentido. Adeus, papai. Enquanto isso, na cidade, Carlos e Matilde almoçam em um restaurante da Enseada. Carlos diz que quem diria que ele iria se apaixonar por completo ali, das paisagens, das pessoas dali e dos deliciosos tacos de lagostas que estão comendo ali. Ele diz que adora ela. Carlos pede ela novamente em casamento. Matilde aceita e diz que o ama muito com toda a sua alma. Eles se beijam e ele diz que ela o faz muito feliz. Matilde diz que jamais pensou que se apaixonaria por ele. Ela diz que quando ele chegou à Fazenda Bonita, não gostava nada dele, mas agora o ama com todo o seu coração. Eles se beijam próximo ao mar da Enseada. Gonçalo e Matias chupam picolé e recordam momentos que passeavam ali naquele lugar. Gonçalo diz que estar com ele naquele lugar e saborear aquela paleta é como se viajassem no tempo e trazessem na sua memória vários momentos maravilhosos deles dois. Matias diz que por isso o trouxe ali. Ele diz que no outro dia que passeou ali, comprou um picolé e pensou a mesma coisa. Gonçalo diz a Matias que todo domingo ele gostava de provar sabores diferentes de variados picolés. Matias diz ao pai que tem muito orgulho de ser filho dele e se sente sortudo de estar ao lado dele. Gonçalo diz que é o amor, o poder do amor, pois há laços que são mais fortes que o próprio sangue, e são os laços de amor. Gonçalo diz a Matias que ter ele foi uma bênção de Deus na sua vida. Ele agradece a Deus e diz ao filho que o ama muito, muito. Matias diz que também o ama. Matias diz que quando ele esteve a ponto de morrer, se deu conta de que não quer desperdiçar nenhum minuto ao lado dele. Por isso, nada o faria mais feliz que quando tiver seus filhos, faça ele sentir como ele o faz sentir. Os dois se emocionam e ele diz o quanto ama o pai. Eles se abraçam. Honório leva Constança para comerem juntos num restaurante. Honório diz a Constança que quis demonstrar a ela o quanto a ama. Eles tomam um vinho e depois se beijam. Honório diz que se sente muito sortudo de tê-la ao seu lado, porque quando ela esteve na cadeia e quando esteve obcecada por Amparo, percebeu que estava perdendo ela e estava ficando louco. Constança diz que sabe e se sente mal por isso. Ele diz que está dizendo isso a ela, porque graças a ela está vivo, porque desde que a viu, se apaixonou por ela, e apesar de todas as batalhas que passaram juntos, nada mudou. Constança diz que pensou que por não ter filhos, algum dia ele a deixaria. Honório diz que isso jamais aconteceria. Ele diz que agora eles têm Adriana e para ele ela é tudo. Constança diz que se deu conta de que gostaria de ter sido mãe, mas tê-lo ao seu lado e compartilhar seu amor com ele a completa como mulher. Ela diz que o ama e ele diz que também a ama. Eles voltam a se beijar. Na Enseada, Rota do Vinho, Baixa Califórnia, Lázaro e Karina chegam à cozinha. Karina diz que a casa que Lázaro está construindo para ela está ficando perfeita. Ela diz que quando tudo estiver pronto, farão uma festa para uma inauguração. Alzira se emociona ao vê-los contentes, mas diz que de repente sentiu falta de Ezequiel. Manuela diz que apesar dos altos e baixos da relação, ela e Ezequiel tiveram um lindo casamento. Alzira diz que sim, e hoje sente uma paz grande por saber que Ezequiel foi um homem bom. Lázaro diz a Alzira que Ezequiel foi um grande homem e, onde quer que ele esteja, sabe que continua amando ela e os filhos dela. Alzira diz que errou demais em duvidar de Ezequiel. Ela fala que sente muito por tudo. Roberta avisa Josefina que Renata foi resgatada. Augusto morreu e agora Renata e Jerônimo estão felizes da vida. Josefina pede que ela não confie, pois as coisas mudam de uma hora para outra. Roberta diz que não sabe como as coisas podem mudar para elas, mas já está farta e quer receber seu dinheiro e fugir dali com ela. Josefina diz que antes disso acontecer, quer que Roberta peça a Regina que organize uma grande festa de aniversário. Josefina diz que ela terá que fazer essa festa, porque nesse dia vai ser a última vez que ela verá a irmãzinha dela, Renata.
Marina diz ao tio que já pediu sua transferência para o hospital da Enseada para trabalhar ali com o doutor. Severino fica feliz. Marina diz que virá à casa do tio todos os finais de semanas. Severino quer estar perto dos seus sobrinhos. Marina diz que ele é sua única família e vai querer estar perto dele com seus filhos. Severino diz que parabeniza ela por essa decisão, porque mesmo que a vida tenha mudado muito, a família continua sendo o tesouro mais grande que podem ter. Marina concorda. Jerônimo diz a Aníbal que ele poderá trabalhar com eles ali na Fazenda Bonita, mas com a condição de que comece a estudar na universidade. Aníbal agradece muito. Jerônimo e Renata dizem que para ela e para ele é muito importante que eles se preparem. Por isso, eles decidiram pagar para os dois a faculdade. Aníbal e Alisson ficam muito felizes. Renata pede que Aníbal e Alisson escolham o que vão estudar. Ela diz que eles precisam ter certeza do que querem fazer para a vida. Aníbal agradece muito. Alisson também. Ela diz que agora vai começar uma nova vida ali, naquele lugar mágico. Jerônimo diz que os lugares não são mágicos. E o que torna os lugares mágicos são as pessoas que os habitam. Aníbal agradece a Jerônimo e Renata por ajudarem ele, mesmo que ele seja filho do homem que tanto fez mal a eles. Renata e Jerônimo pedem para não falarem sobre Augusto. Renata diz a Aníbal que ele é uma pessoa diferente e está muito agradecida a ele por ter ajudado no seu resgate. Jerônimo pede para Aníbal e Alisson se organizarem para irem à universidade e verem quando começam as aulas. Aníbal e Alisson abraçam Jerônimo e Renata, felizes. Matilde e Carlos pedem que Severino os case logo. Eles dizem que querem se casar no dia do batismo de Luz. Severino aceita e farão o batizado e o casamento no mesmo dia, na paróquia. Antônio visita Álvaro na cadeia. Álvaro organizou uns alcoólatras na prisão em busca de se recuperarem e se curarem do vício. Álvaro agradece a Antônio por tudo. Álvaro organiza um grupo de alcoólicos e fala que é viciado no álcool e foi médico com uma carreira brilhante de prestígio. Ele conta toda a sua história. Inês inaugura sua fundação, Aqui Ninguém Se Rende, como um lugar de apoio emocional para as famílias e os pais que descobrem leucemia nos filhos. Isidro diz que a doença de Andrezinho mudou a vida de todos eles e encontraram uma missão de vida com isso. Ele diz que quando não se renderem, sempre haverá uma esperança. Inês pede que sua amiga Laura Vidal lhe ajude a cortar a fita. Elas cortam e inauguram o espaço. Todas aplaudem, todas e todos, e entram no centro para comemorarem com todos. Roberta deseja felicidades a Regina e diz que está muito orgulhosa dela e é feliz por ser filha dela. Roberta abraça Regina. Adriana fica feliz por Julieta ter vindo à inauguração. Ela diz que conseguiu vir e também queria se despedir. Ela diz que o pai de César pagou para ela um curso de confeitaria em Paris. Matias e Adriana ficam felizes por ela. Ela diz que está muito contente. Julieta diz a Adriana e Matias que se eles quiserem ir de lua de mel a Paris, gostaria que eles a visitassem. Adriana promete visitá-la. Julieta deseja que eles sejam muito felizes juntos. Eles brindam e tomam champanhe. Roberta pede a Regina para organizar para ela e Renata uma grande festa de aniversário pelos 25 anos delas. Gonçalo concorda e diz que fará uma grande festa. Josefina vai a uma loja em busca de novos disfarces e perucas. Ela vê algumas roupas. Em pensamento, Josefina diz: "Desta vez, vocês não terão escapatória. Mesmo que eu me meta na boca do lobo, eu não me importo, contanto de eu concluir minha vingança. Será prazeroso ver a dor que os manterrubos vão sentir quando tudo acontecer. Eles nem darão atenção a mim." Passam-se mais dias depois. Carlos e Matilde finalmente se casam na presença de todos os familiares e amigos. Renata vem até Marina e diz que vão ir ao México festejar seu aniversário e se ela quiser alguma coisa, pode trazer. Marina agradece, mas diz que a mudança com suas coisas do México está quase chegando ali. Jerônimo pede que ela não faça esforços, pois ele e Renata podem ajudá-la. Severino diz que daqui a pouco haverá o batizado de Luz na pia bautismal. Severino diz a Renata e Marina que hoje elas convivem juntas, apesar da relação diferente entre eles três.
Jerônimo diz que é muito orgulhoso da sua mulher e de Marina. Carlos e Matilde tiram fotos com seus amigos e com o pessoal da família. Severino diz a Renata, Jerônimo e Marina que o amor é a união mais grande que existe, e isso é digno de aplausos. Adriana diz a Matias que eles tiveram sorte, porque no dia que marcaram o casamento, a igreja vai estar vazia nesse dia. Uma moça chega ali e se oferece em ler a mão de Matias e Adriana. Matias se nega, mas Adriana quer que a moça leia a mão deles. A moça diz que aquela é a linha do amor, e ambas, as mãos e as linhas, coincidem. A moça diz a Matias e Adriana que eles estão predestinados a ficar juntos, e são almas gêmeas. Adriana e Matias ficam felizes. Eles trocam declarações de amor e se beijam. Anoitece. Constança diz a Regina, Gonçalo e Honório que não seguiria o jogo de Roberta, porque com essa ideia da grande festa, fica evidente a eles que ela não é filha de Regina e que está aliada a Josefina. Honório diz que o investigador disse que Roberta tem uma passagem de avião para viajar à Suíça depois de amanhã, mas ela não disse nada. Gonçalo diz que provavelmente Roberta pegará o dinheiro e fugirá com Josi. Regina diz que depois de amanhã o aeroporto estará vigiado por seguranças e Roberta e Josi serão pegas. Gonçalo diz que será um golpe duro para Roberta quando descobrir que estou armando uma armadilha para ela. Regina diz que será pior ainda se Roberta levar a cabo o plano. Regina diz que ainda tem um pouco de esperança de que Roberta se arrependa no último momento e deixe esse plano de lado. Honório duvida que isso aconteça. Josefina comprou várias roupas e disfarces e começa a experimentar algum para ver como fica. Ela se olha no espelho enquanto prova uns acessórios para escolher o melhor. Josefina tem um passaporte falso e quando for viajar para a Suíça vai se passar por um homem barbudo. No dia seguinte, começam os preparativos para a festa de aniversário de Roberta e Renata. Josefina chega ao lugar da festa e está com uma peruca, óculos e uma roupa diferente para que ninguém a reconheça. Renata diz a Jerônimo que é incrível tudo o que passou nesse último ano da sua vida. Jerônimo diz que sim, mas o melhor de tudo que aconteceu nesse ano foi conhecê-lo. Renata diz que sim, mas não sabe relacionado ao fato de ter um filho dele assim. Renata corre e ele vai atrás. Josefina observa tudo e diz: vamos ver, até quando sua felicidade vai durar, Renatinha? Jerônimo e Renata vão até Regina e Gonçalo. Regina deseja muitas felicidades a Renata. Renata diz que a ama. Renata abraça o pai. Jerônimo beija a mão da sogra e abraça o sogro. Gonçalo deseja feliz aniversário a Renata. Renata agradece por tudo e diz que de verdade não sabe agradecer por tantas coisas que ele lhe deu e por tudo que fez por ela. Gonçalo diz a ela que o agradecido por todas as bênçãos com ela foi ele. Regina diz que essa seria uma grande celebração se Roberta melhorasse. Gonçalo diz que amanhã será um dia crucial para saber o que Roberta vai fazer. Gonçalo diz que a esperança deles é que Roberta veja Josefina ali antes de fugir. Renata diz que esteve pensando em outra possibilidade. Renata pede que o pai diga a verdade a Roberta e que digam que sabem de tudo e que ela é filha de Josefina, que tem escondido dela e que são cúmplices. Gonçalo diz que não sabem como Roberta vai reagir a isso e correriam o risco de Roberta contar tudo para Josefina. Renata concorda, mas diz que talvez Roberta tenha sido só uma arma utilizada por Josefina e que seja uma vítima. Jerônimo duvida e sabe como Roberta é, já que Roberta foi responsável pelos próprios atos, apesar de tudo. Renata diz que no fundo tem a esperança da sua irmã mudar. Regina diz o mesmo e fala que não sabe se é a necessidade ou a esperança, mas acredita que Roberta merece uma última chance. Regina chora. Renata pede que ela não chore. Renata propõe de dizerem a verdade, pois seria a última oportunidade de Roberta. Gonçalo diz que talvez seja um grande risco, mas aceita fazer o que elas pedem. Gonçalo diz que essa noite, depois da festa, falará com Roberta e será como Deus quiser. Adriana e Constança já estão prontas para irem para o aniversário de Renata e Roberta. Adriana faz uma declaração emocionante e diz: Constança, eu quero te pedir uma coisa. Eu sei que minha mãe está no céu. Ela sempre terá um lugar primordial aqui no meu coração. Mas você ocupa um lugar muito lindo e eu quero saber se eu posso te chamar de mamãe. Constança se emociona e diz que sim, e pede para chamá-la de filha também.
Adriana aceita. As duas se emocionam e se abraçam. Honório quase chora. Ele diz que elas duas estão lindas. Regina e Renata vão para o quarto. Regina pega o colar R e pede que Renata o use hoje. Renata diz: "Por que você está com meu colar?" "Desde quando levou ele?" Regina diz que foi uma das provas que José lhe deu para provar que tinha sua filha. Renata diz que aquele colar fez parte de toda a sua vida, de toda a sua história. Regina diz: "Eu sei que esse colar foi muito importante, mas não foi só para você, como também para mim. Seu pai Roberto o desenhou e fez um para mim e um para você." Regina mostra para Renata o sinal que diferencia os colares das duas. Regina diz que Roberto deu aquele colar para ela na festa do aniversário dela, do primeiro aniversário dela. Renata sorri. Regina diz: "Eu te amo tanto, filha." Renata diz: Você me ama muito? Como você disse?" Regina diz: "Eu te amo tanto, filha. Te amo tanto, tanto, filha." Renata diz: "Eu também te amo muito, muito, mamãe." Elas dão um lindo abraço caloroso. Roberta abre a porta do quarto e elas percebem que a moribunda escutou tudo. Roberta diz: "Por que você chamou a Renata de filha? E por que você a chamou de mãe?" Renata e Regina decidem falar a verdade. Roberta pergunta o que é. Regina diz a Roberta que ela não é sua verdadeira filha. Roberta pergunta como não é, pois os exames de DNA provaram tudo. Regina diz que houve um erro, um engano. Regina diz que as impressões digitais de Roberta não correspondem às que aparecem na data de nascimento de sua filha. Roberta sofre e finge que não sabia de nada. Roberta diz a Regina que é filha dela e a vê como mãe, e sempre a amou dessa maneira. Regina diz que para ela também foi um choque. Roberta diz a Regina que se não é filha dela, significa que é Renata. Regina diz que já tem certeza que Renata é sua filha. Renata entende o que Roberta está passando agora. Roberta sofre e diz a Renata que não quer renunciar a Regina e aceitar que sua mãe é uma assassina. Renata diz a Roberta que ela está em tempo de mudar as coisas e desabafar, pois Josefina brincou com seus sentimentos todo esse tempo. Roberta diz que não quer que Josefina seja sua mãe. Renata pede que ela tome a chance de mudar e pede para dizerem a verdade. Renata diz que ela pode mudar as coisas para agir bem e ser uma nova pessoa. Roberta pergunta o que ela quer que ela diga, pois já não tem o que dizer. Regina pergunta se ela tem certeza. Renata pede que Roberta jure a elas que não sabia que era filha de Josefina e que não estava sabendo disso. Roberta se aflige. No salão, onde será realizada a festa de aniversário de Renata e Roberta, Jerônimo e Matias se cumprimentam. Jerônimo diz que esteve se lembrando da primeira vez que veio à casa dele para a festa de boas-vindas. Jerônimo diz que veio ali cheio de ressentimentos, de sede de vingança, mas ali encontrou o amor de sua vida. Matias diz brincando: "A vida sempre nos surpreende, prof." Jerônimo fica feliz. Jerônimo diz que conversou com Renata e decidiram que ele e Adriana serão padrinhos do filho deles. Matias diz que será uma honra e abraça Jerônimo. Josefina anda pelo salão, disfarçada. Roberta se nega que sabia de alguma coisa. Regina e Renata continuam desconfiadas, mas a vigarista jura que não sabia de nada e afirma que Josefina jogou com ela e a enganou. Renata pergunta se Roberta sabe onde Josefina está. Regina acha que Roberta sabe, mas ela diz que não tem a menor ideia de onde essa mulher está. Roberta jura e pede que eles acreditem nela. Ela sai dali chorando muito. Regina chora e sofre. Renata abraça a mãe e pede que ela não fique mal. Manuela cumprimenta Severino e Antônio. Ela se encontra com Aníbal e Alisson. Eles dizem que têm ótimas notícias e entregam para Manuela as inscrições que fizeram para entrarem na faculdade. Alisson diz que será nutricionista para ajudar meninas que têm os mesmos problemas que ela. Aníbal diz que vai estudar para ser enólogo, pois quer se dedicar à produção do vinho. Manuela fica feliz pelos dois e diz que graças a Jerônimo e Renata, eles continuaram estudando enquanto trabalha ali. Aníbal diz que para celebrar, vieram buscá-la para almoçarem juntos. De princípio, ela se nega, mas eles insistem.
Ela fica emocionada pelas carreiras que eles escolheram para seguir. Josefina se arruma no banheiro e penteia seus cabelos da peruca. A safada está doida para cumprir com sua vingança e assassinar Renata. A louca se elogia enquanto se olha no espelho. Roberta liga para a vagabunda e diz: "Fomos descobertas, mãe." Josefina se choca. Roberta diz: "É isso que você está escutando, mãezinha? O pessoal do banco comparou minhas digitais com as de Renata e se deram conta de que não são a mesma pessoa." Josefina acha que a atitude de Roberta foi burra por ela pôr as impressões digitais em papéis do banco. Roberta diz que esse era um requisito para receber seu dinheiro e agora perdeu tudo. E Renata é filha de Regina Soberão, menos ela. Roberta, desgraçada, diz: "Renata vai ficar com o dinheiro da herança, a mansão, com o amor de Jerônimo, e eu nada. Você não sabe o quanto eu te odeio, Renata. Ela devia ter morrido, junto com Jerônimo, afogada no mar." Josefina pede que a filha se acalme. Ela pergunta como estão as coisas entre Renata, Regina e ela. Roberta diz que bem. Josefina diz a Roberta que ela precisa continuar fingindo tudo e seguir atuando e controlando as coisas dessa maneira. Josefina diz que amanhã elas podem ir para a Suíça para desfrutarem e continuarem a ser o que são, mãe e filha. Josefina revela que tem dinheiro e que as duas podem aproveitar sua fortuna. Roberta cai no jogo da mãe. Manuela visita a casa de Carina, que está em construção. Carina diz a Manuela que Lázaro está construindo aquela casa para ela, para os dois. Manuela diz que tudo que Lázaro fez na vida foi pensando nela, já que ela é a luz dos olhos dele. Carina mostra os cômodos da casa, inclusive a cozinha. Renata, Regina, Jerônimo e Gonçalo conversam no escritório e Jerônimo diz que não podem confiar em Roberta. Renata diz que quase acreditou em Roberta. Regina diz o mesmo e fala que por um instante seu coração se partiu, mas se deram conta de que Roberta estava mentindo quando ela disse que não sabia nada de Josefina, mas isso é mentira, já que sabem que ela esteve em comunicação com Josi todo esse tempo. Gonçalo diz que já foi confirmado que Roberta deu abrigo a Josefina no apartamento de Germano. Regina diz que deram a oportunidade de Roberta dizer a verdade e ela não quis. Jerônimo fala que Roberta é uma mentirosa profissional, assim como a mãe. Gonçalo sente muito e gostaria de resgatar Roberta de tudo isso, mas não haverá mais jeito. Regina chora. Vários convidados já estão no jardim, onde acontecerá a festa de aniversário de Renata e Roberta. Josefina observa todos e diz: "Vocês não vão se desfazer da minha filha. Nunca mais, porque ela, igual a mim, é uma rainha que merece tudo." Inês lembra a Regina que todos os anos ela soprava as velas de um bolo pensando na filha. Regina diz que sempre teve a esperança de que chegaria um momento em que festejariam juntas. Isidro diz que esse momento finalmente chegou. Regina diz que é muito feliz e, apesar de tudo, Roberta já sabe que não é sua filha. Roberta olha todos pela janela e diz: "Maldita Renata, você sempre consegue tudo o que quer." Gonçalo vai ao quarto de Roberta e diz que Regina e Renata já lhe contaram que falaram com ela. Roberta diz que está muito triste porque pensava que tinha uma família, mas isso não é verdade. Gonçalo chama Roberta e pede que ela se sente. O senhor diz à filha que não quer que ela lhe diga nada, mas sim que apenas o escute. Gonçalo diz: "Você chegou na minha vida quando tinha 12 anos. Eu me lembro do seu olhar, do seu sorriso inocente. Desde esse momento, eu comecei a te amar como uma verdadeira filha." Roberta diz: "Sim, mas não foi como Renata." Gonçalo diz que o carinho para cada filho é diferente devido à maneira pela qual se identificam, mas o amor de um pai é o mesmo, pois o desejo de proteger e cuidar dos filhos é um só, e não se importa com quem seja a mãe dela, pois para ele ela é sua filha e sempre será. Roberta se emociona com as palavras do pai. Gonçalo diz chorando que para ela é incompreensível o Gonçalo Monterrúbio não conseguir entender a forma dela de ser. Ele diz que Josefina plantou no coração dela a semente do ódio, do egoísmo, da inveja. Mas hoje, ela quem é responsável pela própria vida, por ser uma mulher adulta, e não Josefina. Lute pela sua vida, Roberta. Lute. Hoje você tem a chance de mudar tudo isso. Foi Renata
quem pediu para todos nós que dessemos a você uma última oportunidade, porque ela é sua irmã e te ama, e Regina sente um profundo carinho por você. Matias e Adriana dizem a Jerônimo e Renata que estão muito felizes, porque serão padrinho dos filhos deles. Renata diz que também estão felizes por eles terem aceitado ser padrinhos da pequena Regina ou do Rafael. Matias diz que quando tiver filhos com Adriana, eles serão os padrinhos e serão compadres. Jerônimo e Renata abraçam os dois. Josefina dança. Gonçalo diz a Roberta que ela é sua filha e também a ama. Ele diz que não está oferecendo dinheiro a ela, mas sim algo muito mais valioso e poderoso, que é o amor, a proteção da família. Ele diz que é decisão dela aceitar isso, pois nada está perdido quando a pessoa reconhece que errou e tem valor e determinação de seguir em frente, pois podem começar desde cedo, desde o começo. E podem se reinventar novamente. Roberta diz que Renata lhe disse a mesma coisa. Gonçalo diz que todos a amam e estão oferecendo a ela outra chance. Gonçalo diz que ela disse que não sabe onde Josefina está, mas pede que ela diga para todos, se souber da verdade, pelo bem de todos. Porque mesmo Josefina sendo mãe dela, nunca foi uma boa mãe, nem boa pessoa e nem foi amorosa com ela. E Josefina só pensa em si mesma e sempre os usou. Gonçalo insiste para Roberta não ser cúmplice de uma assassina e relembrar a filha que Josefina também atraiu, matando Rafael. Ele diz que precisam ser realistas, pois uma mãe amorosa nunca teria feito isso. Roberta chora e sofre muito. Gonçalo diz: Roberta, se lembra que finalmente cada um está com quem ama, a família. Lute pela sua vida, filha. Eu te amo, minha filha. Te amo, minha vida. Ele dá um beijo na moça, que chora emocionada. Depois, Gonçalo sai do quarto e Roberta continua em prantos. Ela diz sozinha: Eu também te amo, papai. Na festa, Renata e Jerônimo dançam. Regina acha lindo eles estarem dançando. Gonçalo chega à festa. Regina o percebe triste e ele diz que estava falando com Roberta, mas não sabe o que aconteceu. Regina chama o marido para dançarem. Inês e Isidro se animam para dançar também. Todos dançam felizes e animados. Depois, bebem vinho e brindam. Roberta chega ao jardim até a festa. Roberta diz: Vamos partir o bolo, como em todos os anos? Renata diz que sim. Renata ri com o Jerônimo e passa um momento agradável. Renata e Roberta vão até o local. Regina decide falar ao microfone e pede a atenção de todos. Hoje é um dia muito especial para mim. Muitos me conhecem por ser a esposa de Gonçalo Monterrubio, a quem eu amo profundamente. Ou pelo Centro A Esperança, que sua missão sempre foi ajudar as mulheres. Mas hoje quero compartilhar uma história. Há 24 anos atrás, uma mulher roubou minha filha e em todos esses anos eu estive procurando por ela, sempre com esperança, e esse sonho hoje se tornou realidade. E minha filha está aqui, celebrando o aniversário junto comigo, mas a vida foi muito generosa comigo, porque não só me premiou com uma filha, mas sim com duas. Agora tenho duas filhas e no meu coração há suficiente espaço e amor para as duas. Roberta se sente tocada pelas palavras de Regina, e Regina diz: Obrigado, filhas, por estarem aqui comigo, celebrando o aniversário de vocês. Eu amo vocês. Renata e Roberta aplaudem. Regina canta com todos a música do parabéns. Renata e Roberta fazem um pedido e assopram as velas do bolo, juntas. Todos aplaudem. As irmãs cortam o bolo juntas. Renata corre com Roberta até o microfone. Ela diz: Eu quero agradecer a todos vocês por tudo. Estou muito feliz. Por isso, agradeço por estar com o melhor homem do mundo, meu Jerônimo, aquele ali que está ali. Jerônimo fica feliz e lisonjeado ao ser notado. Renata diz: Eu tenho um papai maravilhoso, que está ao lado da minha mãe. São os melhores pais do mundo. E minha melhor amiga está ali, de azul, a Adriana. A Adriana e Matias, meu irmão, meus amigos e minha tia. Eu tenho a melhor família do universo. Obrigado por me acompanharem hoje. Agora eu apresento a vocês minha irmã, Roberta. Roberta fala ao microfone. Eu quero dizer tantas coisas a vocês que nem sei por onde começar. Às vezes,
Uma pessoa se engana na vida e acredita que pode conseguir tudo que o outro tem ou que o outro quer, sem se importar com o que sintam ou pensem os outros. Eu cometi muitos erros e hoje quero pedir perdão. Perdão a todos, do fundo do meu coração. Josefina estranha o que a filha está fazendo. Roberta desabafa tudo. Eu sei que disse muitas mentiras e que fiz mal a muitos de vocês, e por minha culpa, uma pessoa que eu amei não está entre nós. Jerônimo, talvez você não acredite, mas eu juro que amei o Rafael. Amei com toda a minha alma e com todo o meu coração. E hoje meu castigo é não ter seu amor e nem ter conseguido ter o filho. Ela diz ao pai que chegar à vida dele e se sentir amada foi maravilhoso e ele é ótimo. Roberta diz a Renata que pede perdão a ela por ter querido ser como ela, porque gostaria de ter tido a capacidade dela de amar e ser amada, no lugar de ser ela mesma. Roberta completa que terminou invejando a irmã e odiando tudo que ela era. Ela diz que hoje todos lhe dão a oportunidade dela se reinventar. Por isso, dirá para eles, todos eles, que sim, sabe onde Josefina está e tomou a decisão de entregar essa mulher, que é sua verdadeira mãe, mas que também é a mulher com quem fez todos infelizes e com quem pensava em fugir do país amanhã. Roberta pede que, por favor, todos eles a perdoem de todo o coração. Todos os familiares e amigos ficam comovidos com as palavras de Roberta, inclusive a nós, o público que vê a novela. Roberta abraça Renata e chora nos braços da irmã. Renata pede que ela não chore. Renata leva a irmã para junto dos convidados. Roberta pede perdão à irmã por tudo. Josefina se aproveita da situação e saca uma arma. No momento em que Roberta e Renata se abraçam, a víbora aponta a arma para Renata. Roberta se vira e leva o tiro, protegendo a irmã. Todos ficam chocados com o disparo. Roberta cai no chão e Regina grita para chamarem uma ambulância. Matias e Jerônimo desmascaram Josefina, que fica em choque ao perceber que atirou na própria filha. Gonçalo, Regina e Renata tentam socorrer Roberta, enquanto pedem desesperados por uma ambulância. Josefina implora para ver Roberta. Eles tentam impedi-la, mas Gonçalo pede que a deixem. Josefina empurra Regina e corre até a filha. Desesperada, Josefina pergunta por que Roberta entrou na frente, pois a bala não era para ela. Com dificuldade, Roberta responde: "Você me fez mal desde que eu nasci." Josefina chora e pede que a filha não pense nisso. Roberta, com lágrimas nos olhos e à beira da morte, murmura: O seu amor me matou." Josefina insiste que fez tudo por ela, para que nunca lhe faltasse nada. Roberta, sofrendo, diz: "Você tirou tudo de mim, até o amor da Renata." Renata, angustiada, pede que a irmã se acalme, mas Roberta, com a voz falhando, por quase estar morrendo, suplica: "Renata, por favor, me perdoa." Renata chora e pede que ela não diga isso. "Eu te odiei porque eu não sabia te amar, Renata. Por favor, Renata, me perdoa, por favor." Roberta não resiste e morre nos braços de Gonçalo, Renata e Josefina. Todos sofrem. Josefina, em estado de negação, se desespera diante da filha sem vida. Adriana fica triste. Isidro e Inês abaixam a cabeça consternados. Constança e Honório também estão profundamente abalados. Renata, destruída, se levanta ao lado de Gonçalo. Josefina, sem acreditar na morte da filha, sacode Roberta em prantos. Não! Não! Acorda, filha! Por favor, acorda!" Roberta, no entanto, não dá mais nenhum sinal de vida. Renata chora nos braços de Jerônimo. Gonçalo e Adriana sofrem em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Honório observa a cena e diz com tristeza: "A Josefina pagou da pior maneira pelos seus pecados." Isidro concorda. Sim, perder sua filha, sua maior adoração, sua maior paixão, e pelas próprias mãos. Constança suspira e diz: "Mesmo que não acreditem, eu sinto pena." Josefina continua abraçada ao corpo da filha, em prantos, gritando desesperada. O ambiente fica tomado pela dor, como se já fosse um velório.
Meses se passam. Desta vez, Josefina realmente ficou louca. Louquinha da vida, e está internada em um manicômio, atormentada pela morte da filha. Ela carrega uma boneca em seus braços, a qual pensa que é Roberta. Gonçalo e Regina fazem uma visita para a psicopata. A doutora diz: desde que a filha dela morreu, ela não saiu do transe. Ela continua em choque. E o mais provável é que ela nunca se recupere dessa tragédia. Regina se retira. Gonçalo observa Josefina, que termina da pior maneira. Ele diz: essa será a última vez que a gente se vê, Josefina. Adeus. A víbora chora, atormentada, enquanto abraça a boneca. Manuela e Matilde arrumam um mosquiteiro para o berço do filho de Renata e Jerônimo. Alisson toca na barriga de Renata. Já é confirmado que o filho que Renata espera será um menino. Matilde diz que será um menino precioso, o pequeno Rafael. Renata percebe que a bolsa arrebentou. Manuela vê e confirma. Renata diz que faltam 2 meses ainda e não pode ser. Carlos conversa com Jerônimo e Aníbal no lugar dos tanques de vinho. Ele diz que dependendo do vinho que tiverem, os tanques terão aquela pressão adequada para a suplementação e produção de qualidade. Jerônimo diz a Aníbal que quer que ele aprenda tudo aquilo, para ele ser o melhor enólogo da região. Matilde chega ali, desesperada, e avisa Jerônimo que Renata já vai ter o bebê. Jerônimo, Carlos e Aníbal saem correndo. Marina sente dores e também está prestes a dar à luz. Marina sente muitas contrações e diz ao tio e a Antônio que precisa ir ao hospital, agora mesmo. Eles decidem ajudá-la. Jerônimo e Renata estão a caminho do hospital da cidade. Renata sente muita dor e pede que eles acelerem e vão rápido. Antônio liga para Jerônimo e o informa sobre Marina, que está prestes a dar à luz. Ele diz que Renata também está a caminho do hospital. Renata sente dor e pede que Carlos se apresse. Minutos depois, Renata e Marina estão no hospital. As duas fazem força para ter o bebê. Jerônimo está no quarto de Marina. Ele logo vai até Renata, que grita com muita dor. Os médicos pedem que ela respire. Renata faz muita força e grita alto. Renata finalmente dá à luz a um menino saudável e forte, o pequeno Rafael. Jerônimo pega o Rafinha e o entrega para a mamãe dele. Renata e Jerônimo apreciam o filho deles, emocionados e felizes com o produto do amor deles, que é um ser lindo. No outro quarto, Marina está prestes a dar à luz, mas o parto dela se complica. Dr. Eusébio diz que terão que fazer cesárea nela. Marina pede que eles façam a cesárea nela, mas que não arrisquem a vida dos seus filhos. Jerônimo compartilha um momento de alegria com Renata. A enfermeira avisa Jerônimo que o parto de Marina será cesárea, pois o parto se complicou. Jerônimo decide ir até Marina. Renata torce para tudo ficar bem. Ela está emocionada pelo seu filho. Marina é submetida à cesárea. Jerônimo chega até a moça. Eusébio diz que a cesárea será para evitar o sofrimento fetal e ajudar as bebês a nascerem sem Marina se esforçar muito. Eusébio diz que as meninas vão ficar bem, mas se preocupa com Marina, pois os tecidos dela são bem porosos e, devido a isso, está absorvendo o líquido das 2 bolsas. Jerônimo diz que isso é muito perigoso. Eusébio diz que sim, pois os pulmões de Marina estão absorvendo esse líquido, e se continuar assim, os pulmões dela podem colapsar. Carlos e Matilde estão com Renata depois dela ter dado à luz. Ela diz que se sente muito bem e diz que não duvida de que é como falam. Quando se torna mãe, todo o resto vira segunda opção. Renata diz que seu filho é prematuro e tem que ficar na incubadora, mas é um ser muito lindo. Carlos diz que deve ser maravilhoso ser pai. Renata diz que não sabe como é ser pai, mas que ser mãe é uma sensação linda. Matilde diz a Carlos que precisam se apressar para terem um filho logo, para saberem como é essa sensação. Renata ri da forte declaração. Renata recebe uma ligação de Gonçalo. Gonçalo e Regina descobrem que Renata já deu à luz e ela fala que seu filho é divino. Regina diz que estão ansiosos para conhecê-lo e já irão para lá. Gonçalo pergunta de Jerônimo. Renata diz que ele está na sala de operação com Marina, pois a história se repetiu e deram à luz ao mesmo tempo. Regina diz que mesmo que a história tenha se repetido, não vai terminar igual a dela e de Josi, já que ela e Marina são boas mulheres e ficaram de acordo em compartilhar esse lado de Jerônimo e suas vidas. As bebês de Marina já nasceram e estão na incubadora. Marina está bem mal e pálida.
Ela tira o aparelho e pergunta se elas nasceram. Jerônimo diz que sim, e estão lindas. Marina pede para vê-las. Jerônimo mostra a bebê para Marina. Marina vê suas 2 filhas gêmeas e fica feliz por ter tido elas. Marina pede a Jerônimo que traga Renata, pois quer falar com ela. Marina não consegue respirar direito e quase infarta. Ela suplica para ver Renata. Jerônimo sai. As enfermeiras pegam as bebês. Marina se sente muito mal. Jerônimo vai ao quarto de Renata e diz que Marina quer vê-la e falar com ela, pois houve uma complicação e ela está mal. Carlos e Matilde ficam preocupados. Renata se senta na cadeira de rodas e Jerônimo a leva até o quarto de Marina. Renata chama Marina. Marina tira o respirador e diz a Renata que, graças a Deus, ela está ali. Renata pede que ela se tranquilize, pois tudo ficará bem. Marina diz que sabe que isso não é assim, pois é médica, e mesmo que eles tentem esconder ou disfarçar as coisas, sabe o que está acontecendo. Jerônimo diz que ela está cansada e exausta. Marina diz que precisa falar com Renata e pedir que ela cuide de suas filhas. Renata diz: eu vou cuidar delas, mas vamos cuidar juntas, Marina. Marina diz: não. Eu acredito que não poderei fazer isso. Por isso, estou deixando elas com você, para que você se ocupe delas e se converta em mãe delas, e as ame como se fossem suas filhas, e que elas te amem como se você fosse a mãe delas. Renata pede que ela não diga isso. Marina diz que sabe que está morrendo. Jerônimo, com um olhar triste, diz que ela está delicada, mas ficará bem. Marina gostaria que fosse assim, pois adoraria criar suas filhas e vê-las crescer, caminhar e sorrir. Mas isso já não será possível. Marina diz que pelo menos teve o privilégio de ser mãe e dar vida a 2 lindas meninas. Jerônimo diz que Marina vai viver para cuidar das filhas. Marina sofre e diz que isso já não será para ela, mas sim para eles. Ela diz que será parte do passado das meninas, mas ele e Renata serão parte do presente e do futuro das meninas. Ela diz que sabe que em melhores mãos suas filhas não poderiam estar. Renata jura a Marina que vão cuidar das meninas e que não vai fazer diferenças entre seus filhos e as meninas, porque ela estará com ela e cuidarão juntas. Marina diz que esse é seu destino e acredita que ter se reconciliado com ela foi parte desse destino. Marina sente uma dor forte, horrível. Jerônimo e Renata se preocupam. Marina diz a Jerônimo que ele foi o amor da sua vida e lhe deu o presente mais lindo do mundo, que é ser mãe. Ela diz que agora devolve a ele para cuidar das suas filhas. Ela pede que ele cuide muito bem delas e proteja elas. Ele concorda em cuidar das meninas da melhor maneira e diz que as meninas saberão como ela foi. Ele tranquiliza Marina, mas ela diz que gostaria que uma das meninas levasse seu nome e a outra da mãe de Jerônimo. Jerônimo sofre. Marina diz que o nome de suas filhas será Marina e Milena. Renata se emociona com a situação. Jerônimo chora muito. Renata diz a Marina que será do jeito dela, mas pede que ela não se vá e que lute pelas filhas. Marina diz a Renata que sua vida deu frutos e que vai sem nenhuma dívida. Marina pede que eles cuidem das meninas e que as amem como se fossem filha deles dois. Renata e Jerônimo tentam fazê-la ficar forte ali, mas Marina não resiste e vem a óbito. Jerônimo corre atrás do doutor. Renata percebe que Marina faleceu. Jerônimo chora e sofre. Ele grita pela enfermeira. Jerônimo e Renata ficam desolados com a morte de Marina. Ambos sofrem juntos com o falecimento da moça e o sentimento é de grande angústia e tristeza. Na capital, Josefina aparece andando no manicômio e acaba vendo uma alucinação de Roberta no meio do nada e diz: "Filha? Minha filha, você está viva? Mas me disseram que você estava morta." Roberta diz: "Eu não morri, mamãe. Você me matou." Josefina diz que não matou ela. Josefina se lembra do momento que eliminou a filha, mas não consegue aceitar isso. Roberta diz à mãe que o ódio dela por Renata a destruiu. Roberta diz à mãe que o amor é o melhor que há no mundo e ela nunca soube amar. Roberta diz que graças a Deus se arrependeu antes de partir, pois agora está em paz e longe dela. Josefina diz que ela está ali com ela. Roberta diz que o amor de Gonçalo, Regina e Renata a salvou e elas não voltarão a ficar juntas. Josefina diz que ela sempre estará com ela. Roberta diz à mãe que agora não se trata do que ela quer e ela já não pode controlar sua vida e nem sua alma.
Roberta avisa que encontrou a paz, enquanto a mãe já não poderá fazer mais nada, pois procurou o próprio destino. Roberta dá adeus e some. Josefina tenta abraçá-la, mas Roberta desaparece. Josefina, doidinha, chama pela filha, pedindo que ela não lhe deixe e que não vá. Josefina tem um surto e grita para a filha aparecer. 2 enfermeiras pegam Josefina e a levam. E assim termina Josefina, louca e cheia de culpas no coração e na alma, por ter matado tantas pessoas, inclusive a própria filha, a qual tanto amou. Alguns anos depois, na Fazenda Bonita, Rafael já é um menino. Marina e Milena brincam com bonecas da Barbie. Renata chega com outra filha que teve, uma menina linda. Regina ajuda Renata a cuidar das netas. Renata fala que hoje irão à feira do vinho. Manuela avisa que já está tudo pronto. Renata fala que hoje Jerônimo apresentará a todos o vinho São Rafael, que é o melhor vinho produzido naquela região. Todos começam a sair a caminho do lugar onde acontecerá a feira do vinho. Honório, Constança, Matias, Adriana e Gonçalo chegam ao local. Gonçalo comenta com o cunhado Honório que ele é avô orgulhoso de 2 crianças lindas, filho de Matias e de Adriana. Constança concorda e diz ao irmão Gonçalo que ele tem 5 netos de Renata e Jerônimo e 2 de Matias e Adriana. No total, 7 netos. Gonçalo diz que são 7 lindas crianças e agradece a Deus por essa bênção. Honório diz que nunca imaginou que 2 crianças o deixaria tão feliz. Ele afirma para eles que é o tio mais babão e paparicador do mundo. Andrezinho, que já tá mais para um Andrezão, vai até os pais, Inês e Isidro, e diz que estão dando degustação de vinhos, que é uma delícia. Inês fica brava pelo filho estar bebendo e acha que ele é muito novo para estar bebendo assim. Isidro diz à mulher que Andrezinho já é um homem, e ela ainda o vê como criança. Constança comenta com Inês que Andrezinho está enorme. Inês diz que ano que vem, André entra na faculdade de medicina. Severino e Antônio saem da degustação de vinhos. Matilde, Karina, Lázaro e Alzira cumprimentam eles. Eles estão ansiosos para saberem qual vinho ganhou o prêmio de melhor. Alzira diz que o vinho deles ganhará. Matilde diz que também acha isso, pois o vinho deles foi feito com muito amor, em honra à memória de Rafa. Matilde e Karina, cada uma tiveram um filho. Honório se junta a Jerônimo, Carlos, Alisson, Aníbal e Adriana. Os jurados chegam até eles para degustarem o vinho São Rafael. Carlos explica, em ótimas palavras e contexto, como é o vinho São Rafael. Jerônimo serve a taça para um dos jurados. Ele analisa o produto e logo bebe. Jerônimo agradece. Os jurados saem. Renata e Regina chegam com os amigos empregados da fazenda até o local da feira do vinho. Renata beija o marido e elogia sua beleza. Ele também elogia ela. Os jurados começam a decidir quem será o vinho ganhador, quem será o vencedor daquele evento. E finalmente escolhem um. Todos assistem à declaração do jurado. Ele diz que todos os juízes presentes estiveram muito impressionados com os vinhos e foi muito difícil escolher só um, mas mesmo assim decidiram. O apresentador diz que o primeiro lugar para a categoria dos vinhos de mesa vai para o vinho São Rafael, da Fazenda Bonita. Todos comemoram a grande conquista com alegria e felicidade. Renata e Jerônimo pulam de alegria. Jerônimo sobe ao palco com Carlos e Lázaro para receber o troféu de melhor vinho. Jerônimo diz o quão está feliz. Ele agradece a todos pelo grande reconhecimento, por um trabalho árduo de reconhecimento justo, em homenagem ao seu irmão, Rafael Gutierrez. Todos aplaudem ele com felicidade. Jerônimo diz que graças ao seu irmão Rafael, conheceu a mulher da sua vida, Renata. Jerônimo diz a Renata que a ama. Ela manda beijos para ele e se sente lisonjeada. Jerônimo diz que também esse prêmio foi graças ao amor que seu irmão sentia por todas as pessoas, todos os trabalhadores da Fazenda Bonita. Trabalhadores esses que deram a vida para o cumprimento dos sonhos do seu irmão. Por isso, decidiu ficar com as terras do seu irmão e graças a Rafael e ao seu amigo Carlos e a um trabalhador fiel, Lázaro, decidiu embarcar nessa aventura. Lázaro também segura o prêmio, enquanto todos aplaudem. Jerônimo diz que esse reconhecimento vale para todos que amaram seu irmão, torceram para os sonhos de seu irmão, que defenderam suas terras e todas suas ideias. Matilde e Alzira se emocionam. Jerônimo agradece novamente para todos e recebe aplausos. Ele levanta o troféu para cima e diz: "Isso é para você, Rafael.
Te amo, meu irmão. Te amo. Jerônimo, Lázaro e Carlos tiram uma foto. Jerônimo grita que ama Renata demais. Tempos depois, de volta à Fazenda Bonita, onde esse casal viveu tantas emoções, tantos momentos de amor, intriga, ódio, vingança, segredos e revelações. Essa fazenda, cujo nome é a Bonita, confundiu tanta gente ao longo da novela. Agora é palco de uma nova fase. Renata, Jerônimo e seus 5 filhos correm e dançam sobre as uvas, desfrutando de um momento único em família, cheio de alegria e amor. Eles seguem a tradição da região, pisando nas uvas para extrair o suco, o vinho. Jerônimo e Renata estão felizes, vivendo nas terras, onde criam seus filhos e onde permanecerão até o fim de suas vidas, aproveitando cada instante com felicidade e amor, sem desconfianças, mentiras ou enganos. Os dois trocam declarações apaixonadas. Jerônimo olha nos olhos de Renata e diz: "Você é a soma de todos os meus sonhos." Eles se beijam. "Você me faz sentir algo que eu jamais senti na vida." Se beijam novamente. "Estou ainda mais apaixonado por você do que no primeiro dia", confessa ele. Renata sorri e responde: "E eu por você." Jerônimo a encara com ternura e pergunta: "Por quê?" Os dois, como se estivessem ensaiando, respondem juntos: "Porque quando me apaixono, o tempo simplesmente para." Eles se beijam apaixonadamente ao pôr do sol, encerrando essa linda história da melhor maneira possível, com um momento inesquecível de amor. Fim.